muito bom falar depois da Cissa, da Estela, de você, que assim a gente compartilha, eu sinto uma visão comum. E a gente se sente uma rede mesmo quando vem num evento como esse, e é muito bacana. Aquele negocinho que faz assim... Ah, aqui, é isso. Bom, o Cisterna Já é um movimento, não é uma organização, não tem uma existência legal, se comporta muito como uma rede em si, conectada a muitas outras redes. É uma iniciativa muito singela, assim, mas que tem um potencial enorme, né? Então, acho que está virado assim, agora foi. É exatamente o que você estava falando, né? Abundância na escassez, a escassez na abundância. A gente está vivendo esses dois cenários misturados e não estamos fazendo o melhor uso dos nossos recursos. Essa imagem aqui da dona Cleusa Rodrigues, de Itaquera, não é do auge da crise. Aliás, ela é de depois da crise ter acabado, né? Supostamente. É de março desse ano, uma senhora lá em Itaquera, onde o abastecimento de água se reduz a poucas horas por dia. E eu tenho uma amiga que acabou de voltar de Lima, no Peru, muito triste, porque ela foi visitar uns amigos, ficou na casa dos amigos. O bairro da casa dos amigos era um bairro meio assim privilegiado na cidade, e lá em Lima se normalizou uma situação que seria muito ruim se normalizar aqui, mas que a tendência é essa. Lá nos bairros periféricos e pobres tem 2, 3, 4 horas de água por dia, quando tem, e nos bairros ricos todo mundo rega o gramado, faz o que quer, não precisa economizar e tudo mais. Então, assim, é uma injustiça extrema que na nossa cidade já está acontecendo, né? E a gente precisa reverter isso aí. Bom, então, o que é o Cisterna Já? É uma iniciativa independente de cidadãos, né, que tem como objetivo aumentar a resiliência urbana diante dessa crise da água, que não é nem mais crise, é uma nova situação estrutural que a gente vai já está encarando, né? Então, como é que a gente se torna mais resistente? Qual é o modo de ação? Basicamente, a capacitação para captação e aproveitamento da água da chuva com segurança. Então, quando a gente vê lá a dona Cleide, com os baldes dela, inclusive dá para ver um de água cinza, outro de água limpa, né? Baldes que não estão protegidos, não estão cobertos, a gente não sabe como foram higienizados, essa água talvez depois seja usada para beber, aquela de água limpa, para cozinhar, em que situação isso está sendo feito, né? Então, o Cisterna Já não só capacita para montar a cisterna, mas leva essa discussão para dentro das comunidades carentes, né? Eu cheguei a ver, no auge da suposta crise, um vídeo de um bairro em Guarulhos que estava com muitos dias sem água e, de repente, vem uma chuva incrível e as pessoas vão para a calha, começam a encher garrafas PET de água e colocar na geladeira, e ainda falavam para o repórter, essa aqui eu vou beber segunda, terça, quarta. É uma coisa assim assustadora em termos de saúde pública, mas acontece. Então, não só levar o equipamento, mas é preciso levar a discussão e o conhecimento. Bom, de onde veio? Esse é o quintal do Edson Urbano. Eu estou aqui substituindo ele, porque hoje ele não pôde vir. Ele criou esse sistema, que é a mini cisterna de baixo custo. Embora ela tenha esse jeitinho assim pequenininho, meigo, ela tem, não só descarta a primeira água, né, que é essa água que carrega, né, a carga difusa de poluição, como ela tem um filtro 100% vedado para não entrar insetos, né? E aí a casa dele, ele usa a água ali, tem uma hortinha do lado, muito bacana. Bom, só a historinha meio rápida, assim, a gente surgiu mais ou menos junto com a articulação da Aliança, a Cisterna Já faz parte da Aliança, e um grupo de pessoas do qual eu faço parte, ligados à permacultura, em agosto de 2014, estava vendo para onde a coisa estava se encaminhando e resolveu criar essa petição, que era, assim, a crise tem solução, adotem medidas pelo manejo sustentável da água de São Paulo, que não foi o que foi feito, né? Onde a gente já falava, não vou ler isso tudo, mas várias das coisas que estão aqui já estavam na nossa visão de mundo e já estão desde sempre, né? A questão de preservação de nascente, aproveitamento de água de chuva, e a nossa preocupação com essa
abordar o problema com obras centralizadas, etc., que não atacam as causas e tudo mais. Bom, a gente criou, paralelamente à petição, uma lista de propostas, o Wiki, vieram 40 propostas, a gente analisou, super legal. Dentro delas veio assim, a nossa pergunta naquele momento, tá, tudo isso muito bacana, mas assim, o que qualquer cidadão pode fazer para conseguir mais água, sem depender do governo, sem precisar gastar muito, que dá resultado imediato, né? Aí veio a história da mini-cisterna do Edson Urbano. O Edson não estava no primeiro grupo, a gente ligou para ele e falou assim, Edson, você é a pessoa que tem uma solução incrível, né? Ele ali no canto, e a gente foi falar com ele é uma pessoa super, hiper generosa, é uma invenção dele, essa mini-cisterna, dá para ver aí, né, o mecanismo de descarte, o filtro e tudo mais, e ele disponibiliza um manual para qualquer pessoa, ele dá oficinas em tudo quanto é lugar, ele participa de eventos, sempre apresentando esse projeto, é um projeto que ele oferece para humanidade, né? Então, a mini-cisterna de baixo custo dá para fazer em casa, ela é expansível, porque você pode conectar os reservatórios. A princípio, ela tem 200 litros, a gente, em geral, usa bombona, mas todo esse sistema serve para reservatórios maiores também. Tá? Bom, aí a gente criou uma página Wiki que está no ar ainda hoje, qualquer pessoa pode editar, e as pessoas editam mesmo, lá tem resolução de dúvidas, o próprio manual e tudo mais, e uma coisa que a gente percebeu é que, na classe média, é muito difícil, as pessoas não têm muito costume, habilidade, interesse em fazer as coisas com as próprias mãos. Então, na própria página, os cisterneiros começaram a oferecer os seus serviços. Como isso não é mediado por ninguém e tudo mais, a gente coloca avisos, fala assim, olha, aqui tem pessoas que, por interesse delas, se colocaram como pessoas que estão oferecendo esse serviço, mas você pesquise, busque referência antes de trazer para a sua casa, mas dá super certo, tem desde engenheiros que fazem grandes projetos, até gente que é artesão mesmo e faz a mini-cisterna. Bom, a gente também tem um grupo no Facebook com mais de 2.000 pessoas, onde a gente discute essa questão das cisternas, onde pessoas que estão chegando perto buscam informação e esclarecer dúvidas com a gente vai endereçando, e ali a pessoa faz uma cisterna na casa dela, fotografa, manda para a gente. É muito legal essa comunidade. Isso é um encontro de cisterneiros que aconteceu ano passado. Todas essas pessoas, a maioria eu não conhecia, a gente se conheceu nesse dia, o próprio Edson está ali também, a Regi. A gente se conheceu pela Wiki, as pessoas se colocaram lá e a gente foi entrando em contato, falando, vamos sentar, vamos conversar? E tudo mais. A vida desse pessoal, no começo do ano passado, virou uma loucura. Assim, e a minha virou uma loucura. Cada vez que eu entrava no mundo online, tinha 50 pessoas desesperadas, falando, eu quero uma cisterna com quem eu faço... E eles não conseguiram atender. Então, assim, até uma recomendação que fica, se alguém quer uma cisterna, agora, vai atrás agora, porque a hora que a mídia começa a falar, a hora que começa a ter redução de pressão, e etc., vira uma loucura absoluta e é difícil encontrar atendimento. Bom, esse é o Edson Urbano em ação, num dos 1000 exposições que ele faz, ali tem vídeo dele, se você procurar no YouTube, tem um vídeo que ele mostra como é que faz a cisterna passo a passo, acho que aquele vídeo junto com o manual funciona super bem. Isso é a escola de cisterna, ali de azul, perto do cara de boné, é o Vinícius. O Vinícius é músico e virou cisterneiro permacultor também, né? Ele tem essa história. Durante 2015, o ano inteiro, rolou a escola, assim, no voluntariado e tudo mais, e agora, assim, ela está temporariamente interrompida por falta de recursos, mas, assim, a escala dos recursos para as ações do Cisterna já é tão pequena que a gente fica até com vergonha de falar. Mas, assim, uma edição de uma escola de cisterna custa R$ 2.500, e a gente tem dificuldade. Uma edição é um curso, assim, é uma coisa de um dia inteiro, em que é construída uma cisterna, e todas as pessoas ajudam, e essa cisterna é doada para uma comunidade carente e instalada depois.
Isso aqui, não deu para ver porque não coube totalmente, mas em cima está escrito Movimento de Defesa do Favelado. A dona Terezinha, que na foto pequena de baixo está de camiseta preta, ela fez um dia um curso com o Edson Urbano e ela começou a fazer cisternas na casa dela para doar. Ela é uma ativista incrível. No ano passado, ela atua nas favelas ali, junto com o movimento, né, o MDF, nas favelas da região de São Mateus e Vila Prudente. Conseguiram instalar 50 cisternas com um recurso que eles conseguiram de mais ou menos R$10 mil. Eles conseguiram isso. E agora eles estão integrando, que é essa imagem de baixo, as cisternas com as hortas verticais. E isso assim, são em residências super precárias, de espaço mínimo. E eu conversei com ela, é o seguinte, com R$10 mil de investimento, dá para fazer 30 mini-hortas. E aí, na mesa anterior, eu estava vendo a apresentação da prefeitura, da pessoa falando ali do córrego do Mandaqui e tudo mais, e a estimativa de custo, né, para reduzir enchentes no córrego. Só reduzir enchentes, não estamos falando de aproveitamento de água e tudo mais. Eu sou péssima de matemática, mas, assim, por volta de 200 milhões de reais estavam previstos nisso, né? Aí eu fiz um cálculo que, se tiver errado, alguém refaz e faz melhor. Aí eu peguei e joguei esse dinheiro no sistema aí do Movimento de Defesa do Favelado, deu 20 mil projetos de 30 hortas com esses 2 milhões, o que significa 600 mil hortas, 120 milhões de litros d'água colhidos, né, com uma capacidade, isso para uma cisterna de 200 litros. Se for da minha casa, por exemplo, tem uma cisterna de 2 mil litros. Aí a gente já começa a falar em bilhões de litros de água que a gente consegue coletar e reutilizar. Então, assim, a gente precisa pensar um pouco fora da caixinha também, porque, muito pegando a fala da Estela, né, os múltiplos usos da água. Em vez de apenas segurar uma água de má qualidade para não encher a rua num piscinão enterrado e muito caro, a gente vai estar usando essa água com uma melhor qualidade, porque ela já foi dispensada a primeira água e passou por filtragem e tal, para produzir alimento orgânico no quintal da casa das pessoas. Acho que, numa situação atual que a gente está vivendo no Brasil, de crise econômica, de desemprego galopante, a gente precisa pensar nisso. Oi? O espinafre custando R$10. Então, bom, isso é uma oficina pública, feita na Praça da Nascente, na Pompeia. Quem está dando é o César Pegoraro, que trabalha na SOS Mata Atlântica, mas também é ativista do Cisterna Já. E a gente construiu lá uma cisterna, e conversando com todo mundo. Assim, a cisterna de baixo custo, de 200 litros, não é a solução única e tudo mais, mas ela é uma entrada para um dos aspectos desses nova cultura de cuidados com a água que a Cissa estava falando, né? A gente reclama da falta d'água, da má gestão, e fica olhando a nossa rua alagar quando chove muito. Então, muitas vezes um começo para a gente olhar a água da chuva como um recurso e não como um problema, né? Bom, o que a gente quer é criar um programa permanente de capacitação, a gente quer priorizar as comunidades de baixa renda, produzir água, renda, inclusão social e até segurança alimentar, né? Pensar em desenvolver projetos de baixo custo para cisternas de maior porte, que precisam estar em escolas, em creches, em UBS, em todo lugar, e pesquisar formatos de cisterna e tecnologias auxiliares. Então, quando a Estela vem aqui falar do problema da carga difusa, e em cada cisterna ali a gente já separou aquela água que tem a maior carga difusa, que é a da primeira chuva. Está ali, nós estamos jogando no sistema de drenagem. Poderia acoplar a cisterna a um filtro para jogar essa água melhor. Poderia acoplar um outro filtro, tirando da cisterna a água para ela ganhar uma qualidade maior, não para beber, mas talvez ela melhore, porque, dependendo do caso, assim, nem lavar roupa você consegue com a água da cisterna. Bom, isso
para vocês que estão aqui não é necessário, mas só para lembrar, toda vez que a gente vai falar da cisterna já, a gente tem muito claro esse conceito de que a captação de água de chuva, principalmente na cidade, é para uso não potável e faz parte desse processo de educação a gente entender o que é água potável e o que é água para usos não potáveis, o que é água cinza, o que é água negra e tudo mais. Então é isso aí, obrigada.